Bom dia, pessoal. Murilo, Davi, Arthur, bom dia. Estão me escutando direitinho, gente? Bom dia, tia. Bom dia, meu amor. Tudo certinho? Estão me escutando? Eu tô. Gente, o horário para vocês estava 9h50, não é isso? Tava 10 horas. 10 horas? Aham. Então eu vou ter que esperar esse tempo todo, será? Porque para mim tá aqui, ó, 9h50 às 10h40, 10h30. Uai, acabou. A gente tá de 10 horas até as 10h45. Pois é, não, para mim tá de 9h50 às 10h30. Eu vou ter que organizar isso com a escola. De qualquer forma, como está 10 horas para vocês, eu vou esperar. Quem aí puder, vai pegando o caderno de atividades suplementares 2, por favor. Já experimentar dois? Isso. Vou só passar para a lista essa informação. Só passando para a lista a informação enquanto vocês entram, tá, turma? Tem 4 pessoas na aula. Pois é, mas é porque parece que para vocês está marcado. Está marcado. Daqui 5 minutos. Então, pois é. E para mim não. Para mim estava marcado às 9h50. Tanto que eu tenho aula no sexto ano hoje, 10h40. A aula hoje só tem 45 minutos, tia. Parece que diminuíram o horário. Pois é, mas algumas têm 45, outras têm 40. Ó, hoje mesmo, se começasse às 9h50, eu teria 40 minutos com vocês. Começando às 9h, eu vou ter meia hora. Porque, começando às 10h, eu vou ter meia hora, porque às 10h40 eu estou no sexto ano hoje. Uai, pra gente estar de 10 até as Só 10h45. um minutinho, eu vou interromper aqui que eu vou falar com a Carla.
Ok, pessoal, houve uma falhazinha pequena, então hoje nós vamos até 10h30, tá? Nossa aula vai ser um pouquinho mais curta hoje, porque às 10h35 eu estou no sexto ano, tudo bem? Vão pegando, então, o livro de atividades suplementares, livro 2, capítulo 6, página 11, para adiantar a nossa vida aí. E a próxima vez vai até às 10h45, tia? Não, amanhã vai estar normal. Foi só uma falhazinha de comunicação por causa de ontem, na verdade. Aí a menina que lança as aulas no Zoom provavelmente lançou pelas aulas de ontem, mas amanhã vai regularizar, tá bom? Tá. Estão querendo se livrar rápido de mim, mas não vão conseguir, não. Esperando vocês entrarem. Vamos lá. Meus amores, lembrando que sexta-feira eu pedi a vocês uma atividade que vocês precisam me mandar, tá bom? Certo? Sexta-feira eu estou esperando a atividade que eu pedi a vocês para vocês me mandarem. Tudo bem? Semana que vem eu vou disponibilizar para vocês a atividade do livro. Então, por favor, quem não leu, leia, porque eu já vou disponibilizar. Segunda-feira. Pessoal, para quem está chegando agora, deixa eu explicar. Houve uma falhazinha na comunicação, e aí a escola marcou a nossa aula com vocês às 10 horas, mas marcou comigo às 9h50. Então, eu estarei às 9h35 no sexto ano. Aí, essa aula hoje só terá meia hora, tá? Amanhã essa falha já será corrigida, isso não vai acontecer de novo, tudo bem? Para quem está chegando, pegue o livro na página 11, caderno suplementar, livro suplementar, por favor. Fernanda, o que você vai disponibilizar que você falou? A atividade do livro. Vou disponibilizar na segunda-feira. Ok. Se eu conseguir, até coloco antes, para vocês terem um tempo maior para fazer, tá? Se eu conseguir, até sexta-feira eu já coloco para vocês. Ô, tia, a página 10, não? Página 11. Por que 11? Porque eu não vou fazer com vocês todas... Eu não sei se vocês viram, eu lancei lá no Facebook só alguns números bem específicos referente às atividades. Eu não pedi as atividades inteiras, não. Ah, tá. Tá bom? Então, peguem na página 11 do caderno suplementar, já vou dividir com vocês aqui. E aí, eu quero a atividade número 3. A atividade número 3. Vamos lá. Aqui, na atividade número 3, isso é o conteúdo de fixação, tá, gente? Sobre tudo que nós vimos no capítulo 6 e 7. Gramatical. Aí nós vamos agora refazer o conteúdo gramatical. Então, eu tenho aí, releia os fragmentos a seguir e indique qual é a transitividade dos verbos destacados e, se for o caso, os complementos diretos e indiretos que o acompanham. Então, olha só, eu quero saber a transitividade dos verbos e eu quero saber os complementos. Depois, eu pergunto quais são o tempo e o modo verbal dos verbos destacados. Primeira coisa, pretendia-se idealmente
que cada um cuidasse de seu território e que trabalhassem em conjunto. Aí eu pergunto, o que se pretendia? O que é que se pretendia? Que cada um cuidasse do seu território e trabalhassem em conjunto. Então, isso aí teria valor de sujeito. Mas vamos lá. Eu estou pedindo a transitividade desses verbos aqui, não é isso? Que cada um cuidasse de seu território. Quem cuida, cuida de alguma coisa, concordam? É ou não é? Pessoal, vamos destravar, vamos conversar mais um pouquinho, acho melhor. Então, eu tenho aqui o verbo cuidar-se. O verbo cuidar-se, cada um cuidasse. Cuidasse de quê? Se eu pergunto de quê, qual é a transitividade dele? Ele é um verbo transitivo, direto ou indireto? Indireto. Indireto, perfeito. E aí, de seu território é o que nós chamamos de objeto indireto, porque o de é preposição, não é isso? É ou não é? O de é preposição. Então, objeto indireto. Depois eu tenho trabalhasse e que trabalhasse. Precisa de complemento? Trabalhasse? Precisa ou não precisa? Eu acho que não, tia. Trabalhasse. Para quem está perguntando a página, é atividade suplementar, página 11. Atividade suplementar, livro 2. Página 11. Aí, beleza. Então, nós temos trabalhasse. Trabalhasse não precisa de complemento. Por não precisar de complemento, ele é um verbo intransitivo. Se ele não precisa, eu não vou colocar o complemento dele aqui na página, tudo bem? Depois, na letra B, eu pergunto... Então, a letra A eu já fiz. O verbo, a transitividade e os seus complementos. Depois, na letra B, quais são o tempo e o modo dos verbos destacados? Então, cuidasse e trabalhasse estão no modo subjuntivo. Olha só, pretendia-se que eles cuidassem de seu território e que trabalhassem em conjunto. Mas eu posso afirmar que isso é uma certeza? Que cuidasse, que trabalhasse é uma relação de certeza? É ou não é? Tia, eu não entendi isso, não. Não, olha só o verbo. Eu tenho o verbo no indicativo, que é o modo da certeza. Eu tenho o subjuntivo, que é o modo da dúvida, da hipótese. E eu tenho o imperativo, que é o modo da ordem. Aí eu pergunto a vocês, quando eu falo assim, pretendia-se que cada um cuidasse do seu território e que trabalhasse em conjunto. Era uma pretensão. Eu posso afirmar que eles cuidaram e que eles trabalharam em conjunto? Posso afirmar isso? Não. Não posso. Se eu não posso, é porque o verbo aí ele não está indicando certeza. É um verbo que indica dúvida. E nesse caso, já que indica dúvida, eu sei que ele está no... Ele está no modo, que é a letra B no caso, né? Ele está no modo subjuntivo
que é o modo da dúvida, e ele está no pretérito imperfeito do subjuntivo, tá bom? Então, respondemos a letra A e respondemos a letra B. Meus amores, posso prosseguir? Peraí, tia. Joia. Pode ir. Beleza. Então, vamos lá. Vou limpar aqui para poder fazermos a número 2. Vamos lá. Fazermos a número 2. Para que estes jovens brasileiros, independentemente de quanto amem o canto lírico e hoje o amam mais do que nunca, continuem frequentando teatro de época, é necessário que o espetáculo embutam uma estética visual que se encaixe em seus parâmetros. Vamos pensar aqui. Na número 2, eu quero saber qual é o sujeito, igualzinho a número 1. Qual é o sujeito? Qual é o sujeito? Não. Qual é a transitividade do verbo? Quais são os complementos? Em que tempo eles estão? Então, vamos lá. Para que estes jovens brasileiros, independente de quanto amem o canto lírico, independente de quanto os jovens brasileiros amem o canto lírico, amem o quê, turma? O canto lírico. Então, é um verbo que precisa de complemento. Tenho aqui o complemento para ele. Hoje o amam. Hoje amam o quê? Amam ele. Esse o tem valor de ele, de o canto lírico. Então, vamos lá. Olha só, letra A. Letra A. Está perguntando os verbos e seus respectivos complementos. Eu sei que quem ama, ama alguém. Então, amem é um verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguma coisa ou alguém. E aí, o canto lírico. Deixa eu botar uma barra aqui. O canto lírico é objeto direto. Concordam? Só que eu tenho ainda o amam. Amam. Hoje, os jovens brasileiros amam o canto lírico. Amam ele. Então, amam o quê? Mais uma vez. Amam. Verbo transitivo direto. E aí, pessoal, quem é que equivale ao objeto direto? Quem é que equivale ao objeto direto? Esse o. Esse o aí, ele equivale ao objeto direto porque ele está substituindo o canto lírico. Tá claro isso na cabecinha de vocês? Se ele está substituindo o canto lírico, ele tem valor de objeto direto, certo? Posso prosseguir? Entenderam isso aí? Gente, eu odeio falar quando vocês não respondem. Eu entendi, tia, pelo menos eu. Entendi, tia. E quando eu não estou vendo ninguém, pode olhar para vocês. Beleza, então fizemos a letra A. Na letra B, olha o que está pedindo. Na letra B, está pedindo o tempo e o modo desses verbos. Pessoal, quando eu falo assim, independente de quanto eles amem o canto lírico, esse amem, eu posso dizer que estabelece uma relação de certeza?
amem. Na opinião de vocês, estabelece uma relação de certeza? Não estabelece. Não é amém, não, tá? É amem. Então, amem aí, ele está no futuro do subjuntivo. Ou seja, não estabelece uma relação de certeza. Mas, na sequência, a frase diz: hoje, eles amam o canto lírico mais do que nunca. Então, o amam mais do que nunca, esse amam, eu posso dizer que é presente, ou seja, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Então, é presente do modo indicativo, porque esse estabelece uma relação de certeza, tá bom? Só isso aí que vocês precisam anotar. Terminem para eu prosseguir. Posso, meus amores? Peraí, tia. Vou apagar os desenhos para poder Pode prosseguir. passar. Beleza, vou limpar aqui, fechar para poder prosseguir. Vamos lá. Na próxima página, eu pedi a vocês também a atividade de número 4. Gente, por que é que eu optei em fazer com vocês? Para que, caso haja dúvida, vocês questionem agora, tá? Vamos lá. Eu pedi a atividade de número 4 também. Na número 4, eu peço o seguinte: assinale a alternativa que indica respectivamente significa na ordem, o tempo e o modo dos verbos em destaque. Não sabemos se o ovo nasceu antes da galinha. Pessoal, sabemos. Eu sei, tu sabes, ele sabe. Nós sabemos. Então, eu sei, tu sabe, ele sabe, nós sabemos. É presente, passado ou futuro? Me falem aí, presente, passado ou futuro? Eu sei, tu sabes, ele sabe, nós sabemos. Isso aqui estabelece uma relação de quê? Pelo amor de Deus, gente, é presente, é passado ou é futuro? Ah, não, vocês estão brincando com minha cara, né? Eu sei, é presente, passado ou futuro? Presente. Tu sabes. Essa relação do verbo é de quê? É de presente. Não sabemos agora se o ovo nasceu antes da galinha. O nasceu estabelece uma relação de quê? Presente, passado ou futuro? O ovo nasceu. Passado. Então, eu tenho na sequência uma relação de presente e de pretérito perfeito. Lembram que eu sempre disse a vocês, o pretérito perfeito, a ação é conclusa, é acabada. Então, o ovo nasceu. Ação acabada. Nesse caso, a afirmativa correta é a letra E. Tá bom? Depois, aqui na número 5, eu peço a vocês o seguinte.
Observe a oração retirada do terceiro parágrafo do texto. Nasceram assistindo à televisão. Meus amores, vocês se lembram o que eu disse a respeito do verbo assistir? Eu tenho assistir em 3 regências diferentes. Eu tenho assistir no sentido de ver, que ele vai ser transitivo indireto, porque quem assiste a alguma coisa no sentido de ver. Assistir ao jogo, assistir à novela, assistir ao campeonato, assistir à televisão. Craseado, porque é uma palavra feminina. Então, esse assistir no sentido de ver, se quiserem, eu até vou fazer essa anotação aqui. O assistir no sentido de ver, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Mas eu tenho o assistir no sentido de ajudar, de dar assistência. O médico assistiu o paciente. Então, no sentido de ajudar, de dar assistência, ele é um verbo transitivo direto. O médico assistiu o doente. Esse assistiu não tem sentido de ver. Tem sentido de dar assistência, tem sentido de ajudar. Ajudou o doente. E eu tenho assistir, agora vocês vão se lembrar que eu já falei com vocês, no sentido de morar. Assisto em Linhares. Esse assistir no sentido de morar é um verbo intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento. O seu complemento é um adjunto adverbial. Então, voltando a essa questão, nasceram assistindo à televisão. Esse assistindo aqui tem sentido de quê? De ver, de ajudar ou de morar? De ver. De ver. De ver. Se ele tem sentido de ver, ele é que tipo de verbo? Ele é um verbo transitivo o quê? Indireto. Isso aí, indireto, porque olha a preposição aqui, galera. Toda vez que vocês virem esse a craseado, ele é preposição. Tá bom? Então, verbo transitivo indireto, a televisão, objeto indireto. Então, quanto à transitividade, o verbo em destaque é isso aqui, transitivo indireto. Depois, caso o verbo tenha um complemento, transcreva-o e classifique-o. Qual é o complemento, gente? A televisão é o complemento e esse complemento vai ser classificado como objeto indireto, uma vez que o verbo é transitivo indireto. Que outro significado nós podemos atribuir ao verbo assistir? Quais são os outros significados? Quais são, galerinha, os outros significados? Nós temos o significado de ajudar. Não, quais outros nós podemos, né? Aí nós temos o de ajudar e nós temos o de morar. Então, são esses os outros significados. Lembrando que o ajudar é verbo transitivo direto. Deixa eu até colocar isso aqui para vocês. Ai, pior que agora eu não consigo. Peraí. Ai, caramba. Verbo transitivo direto e verbo intransitivo, respectivamente. Tá bom? Ô, tia, mas como é que a pessoa usa o verbo assistir para falar No sentido de que quer morar, ajudar? de ajudar, De ajudar. eu assisti o aluno.
significa que eu te dei assistência, certo? Eu assisti o paciente. Não significa que eu estou vendo o paciente, mas que eu estou ajudando o paciente. Ok? Obrigado. Não sabia De dessa, nada, não. meu amor, é assim mesmo. Eu quero isso, eu quero que pergunte. Podemos E o de prosseguir? morar? E o de Por morar, morar, tia? eu assisto em Linhares, eu assisti nos Estados Unidos, eu assisto em Copacabana, ou seja, o assistir, ele é intransitivo, porque o complemento dele só vai fazer referência a lugar. Já que ele indica morar, o complemento dele vai fazer referência a lugar. Tá bom? Vamos lá. Posso apagar Tá. aqui? Posso limpar? Acho que pode. Beleza, vou limpar para poder subir, tá bom? Que agora nós vamos relembrar voz ativa e voz passiva no processo verbal. Então vamos lá. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação, enquanto na voz passiva ele sofre a ação verbal, certo? Lembraram disso? Voz ativa e voz passiva. Voz ativa, o sujeito age. Voz passiva, o sujeito sofre. Então, classifique o sujeito dessas orações em agente ou paciente. Primeira coisa, nós vamos grifar esse sujeito. A ópera encanta e surpreende plateias no mundo. Quais são os verbos, turma? Encanta e surpreende. São os verbos. Aí eu pergunto, quem é que encanta e surpreende as plateias no mundo todo? A ópera. A ópera. A ópera é o meu sujeito. Aí eu pergunto, esse sujeito, a ópera, está agindo ou está sofrendo a ação do verbo? Agindo? Agindo. É ela que encanta e é ela que surpreende as plateias do mundo. Se estivesse na voz passiva, ficaria assim: as plateias no mundo todo são surpreendidas pela ópera. Ficou claro? Então, aqui o sujeito age. Nesse caso, está pedindo para destacar e classificar em sujeito agente ou paciente. Nesse caso aqui, sujeito agente. Certo? Depois, os espectadores admiram os movimentos e voz do barítono. Nesse caso, admiram é o nosso verbo. Quem é que admira os movimentos e voz do barítono? Os espectadores. Aí eu pergunto, os espectadores admiram? Eles estão agindo ou eles estão sofrendo? Agindo. Agindo. Então, mais uma vez, o sujeito é agente. Se o sujeito é agente, o verbo está na voz. Deixa eu até anotar isso. Verbo na voz ativa. A mesma coisa. Se o sujeito é agente, verbo na voz ativa. Agora, teatros brasileiros produzem óperas milionárias. E aí, galera? Produzem é o verbo. Quem é que produzem óperas milionárias? Teatros brasileiros. Teatros brasileiros produzem. Eles estão agindo ou eles estão sofrendo? Eles estão agindo ou eles estão sofrendo? Eles estão, mais uma vez, agindo. Então, sujeito, agente. É tudo agindo. Verbo na voz. Verbo na voz ativa.
Preciso subir um pouquinho, galera. Posso? Pode. Já sabem que é tudo na voz ativa, né? Aí vou subir um pouquinho aqui. Vamos lá. Diretores cênicos e registas, que são aqueles que regem, são financiados por grandes incentivadores culturais. São financiados. São financiados. É um verbo ou é uma locução verbal? É uma locução verbal. Já tenho aí o indicativo de que isso está diferente. Então, grandes incentivadores culturais financiam diretores cênicos e registas. Só que eu mudei a estrutura. Agora eu disse o seguinte: diretores cênicos e registas são financiados por grandes incentivadores culturais. Quem é que são financiados? Diretores cênicos e registas. Isso aqui É é que o ensina, tia. É, isso aí. Isso aqui é o meu sujeito. Aí eu pergunto, esse sujeito está agindo ou está sofrendo a ação? Sofrendo. Sofrendo. Se ele está sofrendo, o verbo está em qual voz? Voz Passivo. passiva. Então, o sujeito aqui, ele é paciente e o verbo está na voz passiva, ok? Vamos lá. Das escolhas do item A, ou seja, 1, 2, 3 e 4, escolha duas e reescreva-as na voz passiva analítica. Em seguida, grife o agente da passiva. Vamos pegar a número 1. A número 1, voz passiva analítica. Eu já aquela tinha que até aparece dado um também. exemplo, né, tia? Eu até dei um exemplo, isso aí. Aí vamos lá. Como ficaria a número 1 na voz passiva? A ópera encanta e surpreende plateias no mundo todo. Ficaria como? Lembra do X? Aí ficaria plateias Estão encantadas pela ópera. do mundo todo são encantadas e é porque é feminino, então tem que estar no feminino. Surpreendidas pela ópera. Aí eu pergunto a vocês, quem é que está agindo sobre as plateias? Quem é que está agindo aqui? Analisem a frase e me falem quem é que está agindo. As plateias? Não, a plateia é o sujeito, só que agora ele é sujeito paciente porque eu troquei o verbo por uma locução verbal. Eu troquei a voz ativa para a voz passiva. Então, Ópera. o sujeito aqui, exatamente, o sujeito aqui, ele é paciente. Quem está agindo é a ópera. Então, está pedindo para a gente grifar o agente da passiva e é isso que eu fiz. Grifei o agente da passiva. E aí, para finalizar, porque eu já passei do horário, que eu tenho que estar no 6º ano daqui a pouquinho, na número 2, vamos pegar a número 2. Os espectadores admiram os movimentos e voz do barítono. Ficaria como? Os movimentos e voz do barítono. Opa, peraí. Do barítono. Admiram vai ficar como?
são admirados pelos espectadores. Então, transformei a voz ativa na voz passiva, e aí o agente da passiva, então, vai ser pelos espectadores. Certo até aí? Joia? Ô, tia, então, tipo, sempre vai continuar o mesmo? Tipo, se foi a ópera, vai continuar a ópera, se for Olha só, espectador, se se for a teatro, ópera vai era o ser sujeito teatro. agente, ela vai ser o agente da passiva. Se os espectadores, na voz ativa, era o sujeito agente, ele na voz passiva vai ser o agente da passiva. Sempre. O sujeito Mas se agente for na da voz passiva para ativa vai ser o ativa. agente da passiva na voz passiva. Ficou claro isso? E se for o contrário, tipo, da passiva para ativa? Se tiver na voz passiva, o agente da passiva vai ser o sujeito da voz ativa. Por exemplo, pela ópera vai ficar o quê? A ópera. Lembra do X? Vou subir aqui um pouquinho, só para vocês relembrarem. Aqui, ó. Peguem a número 1. Olha aqui. A ópera é o sujeito, não é isso? Aí eu falei para vocês. Encanta e surpreende. Isso aqui é o objeto. Então, eu tenho a estrutura. Sujeito, verbo transitivo direto. Nossa Senhora, não repara não. E objeto direto. Não é isso? Aí eu falei para vocês fazerem, transformar a voz ativa em voz passiva, vocês vão fazer um X. O que era objeto vai passar a ser sujeito, o que era sujeito vai passar a ser agente da passiva. Para fazer a transformação da passiva para ativa é a mesma coisa. O que era agente da passiva vai ser sujeito e o que era sujeito vai ser agente da passiva. Ficou claro isso? Dá um joinha aí para ti. Beleza. Sim. Meus amores, eu preciso sair agora porque eu estou no 6º ano, daqui a pouquinho. E aí, como eu expliquei a vocês, houve, né, uma disfunção lá na escola em relação aos horários, mas amanhã vai estar tudo normalizado, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, tá? E qualquer coisinha é só me mandar um WhatsApp. Tchauzinho, meus amores. Tchau, Tchau, tia. tia. Tchau. Tia. Tchau.